Estamos mais uma vez aqui reunidos e sejam muito bem-vindos ao Vibe do Bem. Hoje nós estamos com o time completo, Fábio Rasch, Rosângela Cardoso e o Rogerinho Mielke. Então, que seja um momento muito proveitoso entre todos nós. E vamos lá, pessoal, vamos desenvolver um pouco mais do assunto que nós falamos na semana passada, a respeito das crianças. Como na outra semana a gente se apresentou, né? Vamos dar a oportunidade hoje para a Tia Rô se apresentar para vocês, de caso tenham o prazer de conhecê-la. Bom, meu nome é Rosângela Cardoso, né? As pessoas costumam me chamar de Rô, Tia Rô, em casa Vó Rô, né? E eu acho que eu vou abordar o tema de como eu cheguei à doutrina, né? Então foi muito tempo atrás, eu cheguei às portas de uma casa espírita quando o meu filho nasceu, né? Quando o Maurício nasceu em 86. Mas antes disso, eu sempre fui muito religiosa. Eu ia à missa no sábado e no domingo, porque eu gostava e sempre me senti bem, né? Tendo uma ligação com Deus, com a espiritualidade. Mas indo à missa, fazendo a catequese, né? Eu comecei a ter algumas dúvidas, principalmente depois que a minha mãe, né, os meus irmãos gêmeos nasceram e morreram em poucas horas. Eu não cheguei a conhecê-los. Então isso me incomodava muito, porque a gente entendia que a criança que desencarnava sem o batismo não iria para o céu. E para uma pessoa que acreditava na época que o céu era tudo, era muito sofrimento para mim pensar que meus irmãos, se tinham respirado poucas horas, já iam estar no limbo, até quando? E essas coisas começaram a me inquietar. E quando nasceu meu filho, né, bastante tempo depois, ele tinha um probleminha de hérnia umbilical e o meu pai já trabalhava na casa espírita e ele me disse: quem sabe tu vai na casa espírita fazer naquele tempo chamava consulta. E eu fui na casa espírita e marcamos a cirurgia, ele fez a cirurgia e eu também, porque estava com um problema no útero. E por incrível que pareça, né, o Maurício não tem nenhum problema no umbigo, é perfeito, não ficou nada. E eu, depois que eu fiz a cirurgia, eu fui ao meu ginecologista, né, porque eu tinha marcado uma cauterização, e ele fez o exame e perguntou onde eu tinha feito a cirurgia. E aí eu fiquei, né, e aí eu disse para ele, eu fiz uma cirurgia espiritual. Aí ele só disse: não tenho mais o que fazer, não falou nada, mas eu não tinha mais a ferida que eu tinha no útero. Então essas coisas me levaram mais ainda na busca. E comecei a estudar, frequentar primeiro, depois a estudar. E comecei a ter as respostas que me inquietavam, né? O que tinha acontecido com meus irmãos, como eles estavam. E eu nunca mais saí da casa espírita. Então foi um pouco diferente, né, Tia Rô, dos nossos casos, né? Como a gente estava comentando, né, Fabinho, aquele dia, que nós entramos também, acho que diferente da Lulu, que entrou um pouco mais nova, eu e o Fabinho, a gente entrou mais velho, né, dentro da doutrina, mas justamente foi por causa da infância, das coisas que a gente via e sentia, né? Não teve essa, assim, desde pequena, essa tua mediunidade? Segundo contava, né, a minha mãe, que já está na pátria espiritual, eu não dormia com a luz apagada. Tinha que ter uma luz no corredor, ou naquele tempo, né, eles colocavam papel em roda da lâmpada para não ficar tão claro. E todos nós somos 4 irmãos, né, daqueles que seguem a doutrina espírita, os 3 tiveram problemas para dormir, né? Então na hora do sono a gente tinha essa dificuldade. Mas uma coisa assim, Tia Rô, que a gente observa muito dentro da doutrina, é como tem crianças
que estão desenvolvendo a mediunidade precocemente, né? Mesmo após os 7 anos, que é o período que a gente tem, né, de ligação com o mundo espiritual. Na última semana, no nosso último podcast, a gente até falou que ia discorrer um pouco mais. E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, porque foi uma busca grande durante a semana sobre essas questões, até por pessoas que frequentam aqui a Casa Lar de Fabiano, né? Querendo saber informações de como ajudar os filhos, porque a criança, quando está desenvolvendo, é um mundo completamente novo, né? E às vezes os pais não sabem o que fazer. Não sabem. Dá aquela sensação de desespero e a criança não dorme, a criança assustada e por vezes enxerga alguma coisa que não é positiva ou tem algumas reações que chegam a assustar os pais. Então, realmente é um assunto que traz uma gama grande ali, né? Isso sempre aconteceu, só que não tinha a luz da doutrina para explicar, né? As crianças, quando tinham essas fobias de dormir, o medo do escuro, ou ter que dormir de mão, ou ter que dormir no meio, né? Era porque tinha medo, era porque alguém tinha assustado, né? Então não ia a fundo, até porque depende muito dos pais entender. Até porque os pais, muitos botam na conta da imaginação, né? Meu filho tem um amiguinho imaginário que ele brinca só que às vezes esse amigo imaginário para umas crianças é satisfatório, para outras causa medo, né? E aí eu vejo que os pais ficam perdidos, porque uma coisa que muita gente não sabe, apesar da criança ter a inocência da criança, ela é um espírito muito antigo, né? Quantas pessoas já passaram por aquela criança, né? Sim, quando a gente volta à vestimenta da carne, a gente traz a nossa história junto. Sim. E aí, com o véu do esquecimento, quem está reencarnante não lembra, mas aqueles que nos acompanham, né, aqueles que nos localizam, eles sabem quem a gente é, quem a gente foi, o que a gente fez. Então, a orientação para os pais que passam por essa dificuldade, né, ela é geral, como para nós. Oração em casa. Sim. O evangelho no lar é uma bênção sem tamanho, que a gente não consegue dimensionar, o que tudo ajuda. E a mediunidade na criança, a gente não deve ficar puxando. Às vezes, assim, ó, a criança, tô vendo ali, né, tem um irmão me olhando e tudo. A gente não deve ficar puxando pela criança. A gente convida, vamos rezar, o teu anjinho da guarda vai conversar com ele vai dizer o que ele quer pro teu anjinho da guarda e tu vai brincar. A gente não deve puxar pela criança, estimular. Como às vezes as pessoas fazem por não entender. Fico perguntando, mas o que ele está te dizendo? O que ele quer? O que ele tá... E aí aquele irmão que está acompanhando, que às vezes não é para a criança, é para o lar, ele começa a ter o governo da casa. Faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem que procurar um local, cada um dentro do seu credo. Quem já tem uma religião, na sua religião consegue auxílio. Mas quem quer conhecer, quem ainda está procurando uma âncora, né, para ancorar o seu espírito, a nossa casa está aberta, pode chegar, fazer um atendimento fraterno, conversar com qualquer um dos irmãos da recepção que vai saber orientar como fazer um evangelho no lar, passar dentro, né, do que está acontecendo com a criança, de repente tem que conversar. Claro que o atendimento fraterno não vai ser com a criança, é os pais. E aí tem essa questão de buscar a orientação do centro e buscar mais conhecimento também. Porque a mediunidade, a gente sempre diz que a educação mediúnica é algo muito positivo, porque não pode deixar de forma desvairada. Né? É bom ter esse conhecimento, saber que em casa não é o local para manifestações mediúnicas. Então, procurar saber mais, ir no centro espírita, talvez, estudar, pegar um pouco das obras básicas que nos dão todo esse suporte de como desenvolver a mediunidade, né? Procurar sempre
não estimular isso dentro de casa, até porque a gente não tem a noção de qual é o espírito que está lá dentro da nossa casa. A gente sabe que os espíritos, eles adquirem qualquer aparência, eles podem falar manso inicialmente, como se, sou algum parente ou alguma coisa do tipo, e talvez não seja exatamente isso que está acontecendo. A gente pode muitas vezes ser ludibriado. Então, é muito importante que junto com esse preparo do lar, para que não aconteça essas manifestações, a gente se prepare também. Sim. Tem esse estudo, esse preparo para que saiba o que está acontecendo e saiba o que fazer também. Que nem a Rô falou, que é importante frequentar a casa, aqui no caso, o Lar de Fabiano, às terças-feiras ali, né, a partir das 19h, e tem um estudo aberto nas quintas-feiras, nas 19h30, porque até nas próprias exposições que aqui fazemos, né, já vão ter mais toda terça-feira, toda semana, uma rotina ali de um aprendizado, uma coisa nova da doutrina, assistir o nosso próprio podcast e aos poucos ali ir amadurecendo as ideias e trazer os filhos, assim como vários já trazem, né, para estar aflorando e estar educando da maneira correta, digamos assim. Eu acho que é importante. Né? Com certeza, Fabinho. E outra coisa, uma orientação que tem é não endeusar a criança, tá? Levar a mediunidade na infância como normalizar aquilo, sabe? Claro, essa criança vai ter tempo de desenvolver isso, mas não é na imaturidade. Ela tem que ter uma maturidade, porque a mediunidade é um trabalho muito sério. Então, a criança não pode levar aquilo como brincadeira. Os pais têm que tentar mudar o padrão vibratório da casa para que essa criança, nesse momento, veja espíritos mais de luz, mais para a progressão da criança, para que ela progrida, não atrair muitos obsessores para dentro da casa, né? Então, isso quem vai fazer muito são os pais, é mudando o padrão vibratório, é orando, é fazendo o evangelho no lar, como a gente repetiu, dando bons exemplos. Isso aí é importantíssimo, os bons exemplos. Ficar brigas perto da criança, que a criança não entende. É tentar trazer amor para essa criança, trazer um lar amoroso. Isso aí vai fazer com que a criança desenvolva a mediunidade naturalmente. Melhorar, né? A energia do ambiente. Melhorar também, a energia do ambiente, Sabe que a gente estava lendo sobre as crianças índigo e cristal, que não é uma abordagem espírita, mas espiritualista. E aí dizia ali que não é bom a gente incentivar isso, no sentido de que às vezes os pais modificam até a educação da criança por, nossa, ela é uma criança cristal, ela é especial, a gente tem que endeusar, e é bem isso que tu falou. Não existe isso, tem que tratar normalmente, até, claro, se aprofundar, caso a criança esteja com alguma manifestação mediúnica, buscar saber, se aprofundar, mas não levar isso para esse lado de, meu Deus, eu tenho uma criança especial, eu preciso tratar ela como tal. Precisa tratar como uma criança. Isso. Naquela configuração, o espírito está como criança. Exatamente. Sim. Porque ele precisa passar pela infância do corpo e tem que ajustar algumas mazelas que ele traz, né? Que é importante para todos nós, é a gente entender que todos nós temos, em graus diferentes, a mediunidade. Exatamente. E a infância é muito importante. No Livro dos Espíritos aborda sobre isso, que a fase da infância é quando o espírito se molda mais facilmente. Então é muito importante essa fase. Tem que ter um cuidado especial com a educação das crianças, com o que elas ouvem, com os exemplos que elas têm dentro de casa, com a energia que elas estão se acostumando, porque aquilo vai ser importantíssimo para o desenrolar do restante da encarnação. Para quando a gente for jovem, for adulto ali, for uma criança, já deixar de ser criança, jovem, adulto, já se desenvolver dentro de uma religião, já se desenvolver com o costume de ter uma boa energia dentro de casa, um lar harmonioso, um pai e uma mãe que evitam discussões, como tu falou, na frente da criança. Então já é um espírito que foi moldado desde a tenra idade
para se manter em harmonia até a vida adulta. Eu né? acho que é o que a gente falou na semana passada, né? É o próprio exemplo das nossas histórias. Exatamente. O que aconteceu na infância foi o que baseou a gente até chegar aqui. No caso, deu tudo certo, graças a Deus. Né? Mas Mais ou menos. E não quer dizer que é só dentro da doutrina Exatamente. espírita Sim. que o espírito vai ser, né, educado. Não é isso. A gente não quer faltar com a verdade dizendo Sim. isso. Né? É que dentro da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, que é uma filosofia, né, uma religião e uma ciência, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, a psicanálise mesmo diz que tem o amigo imaginário, como o Sim. Rogerinho falou. Né? O que é o amigo imaginário? É um irmão que nos acompanha, né? E o amigo imaginário, o nome é amigo, né? É o nosso anjo da guarda, que está ali nos fortalecendo, nos incentivando para que a gente tenha coragem nessa nova caminhada. Ele não vai nos abandonar nos 7 anos, só que a gente vai ficando mais material, vamos dizer assim, se preocupando mais com as coisas da matéria, e alguns de nós não conseguem mais visualizar o amigo imaginário, Sim. Que é o nosso guardião, mas ele está junto conosco, porque é um compromisso dele, é a tarefa dele. Até para nos ajudar a completar esse processo reencarnatório, né? Porque imagina se a gente acabou de chegar aqui na Terra totalmente perdido, né? Então nós temos que, por isso que a gente tem essa capacidade de sentir mais essa presença até os 7 anos, até nós estar completamente material, né? Período de adaptação. É isso aí, é um período de E adaptação. que nem a Rô falou também a questão do véu do esquecimento, né? Que é aquele esquecimento para justamente a gente não se lembrar do que passou em outras vidas. Então é por isso que às vezes a gente chega meio conturbado, a gente tem essa fase até os 7 anos, né? Mais ou menos, né? Se a Rô me corrige, né? Mas, e é justamente é importante falar. Inclusive, eu acho que o véu do esquecimento, ele é uma das dádivas que nós recebemos, porque tu imagina um exemplo, a gente está numa casa e eu, em outra encarnação, vim a assassinar ali aquelas pessoas que são os meus pais. E eles estão me recebendo como filha. Ou eu posso me lembrar do que aconteceu e aí me pegar de um remorso muito grande que vai dificultar aquele nosso desenvolvimento, ou se eles não tiverem o véu do esquecimento, tu imagina receber a pessoa que te matou como filho, entende? Então eu acho que o véu do esquecimento é um presente, é uma dádiva, para que a gente possa reiniciar, apagar a lousa e começar uma história nova, para que a gente possa reaver aqueles nossos conflitos, né? Resolver. Para quem consegue resolver em uma vida só, Começar a resolver. começar a resolver, senão vem novamente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até conseguir. Enquanto a lição não é aprendida, ela é repetida. Exatamente. A gente não regride, mas não progride, né? Que é isso que o Espiritismo prega, né? É a imortalidade do espírito, a nossa melhora constante para chegar e alcançar nosso guia, né? E eu queria até deixar uma pergunta pro pessoal de casa, né? Nós não estamos encerrando, mas é uma coisa que me veio na cabeça e é uma coisa que eu sempre estou tentando me perguntar. Será que a gente está vivendo como se a gente fosse imortal? Ou está vivendo como se o mundo vai acabar e tudo vai acabar? Sabe que a gente falou sobre isso ontem até no estudo, que a gente vive como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, muitas vezes, Sim. né? A gente não visita as pessoas que a gente ama, a gente não tem tempo de fazer uma ligação e perguntar como tu tá? Como estão as coisas? Já resolveu aquele problema que tu me falou que tinha? A gente não dá devida atenção às coisas que a gente está fazendo, a gente está numa conversa e a pessoa está falando, às vezes a gente está viajando, está pensando em outra coisa, está pensando na listinha do mercado. A gente não, muitas vezes, deixa os nossos próprios enganos, nossos erros, as coisas que a gente sabe que precisa modificar, a gente vai deixando. Eu sei que eu tenho esse problema. Mas então por que eu não resolvo? Porque eu vou deixando pra lá. Em algum momento eu vou resolver. Eu sou uma pessoa muito explosiva. E aí às vezes a gente fala isso com orgulho. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu nasci assim, é a Gabriela, né? Eu nasci Síndrome da assim, eu Gabriela. cresci assim. Mas não é.
Isso não é um motivo de orgulho. Isso é um ponto que a gente precisa mudar. Eu sei, já é um grande passo a gente saber o que precisa modificar, mas a gente tem que dar aquele primeiro passinho ali de, poxa, eu preciso mudar, eu preciso resolver isso que hoje ainda é um problema, ainda é um engano que eu tenho. Então eu acho, não sei o pessoal de casa, mas eu acho que a gente ainda vive como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, assim, como se a vida acabasse. Mas alguma coisa que pode gerar confusão, talvez. Aí alguém pergunta assim, tá, mas o espírito não é imortal, então a gente não é imortal? Sim, o espírito é, mas o corpo, a matéria, não. Então a gente tem que utilizar esse espaço de tempo, que é curto. 100 anos, que seja. Pode demorar, para nós vai demorar. Vai ser um processo longo, demorado, e ele vai acabar esse processo, a gente vai entrar em outro, ou não, futuramente. Mas é justamente isso. E a encarnação é algo concorrido, né? É concorrida, a gente tem que melhorar nesse período, que para a espiritualidade é bem curto. Então por isso que a gente tem, desculpa, eu assim que ia falar, mas só para Não. puxar. Então por isso que a gente é responsável por já ajudar esse espírito que está vindo. Por isso que a gente não pode também negligenciar o nosso tempo aqui. Eu quis fazer o gancho de, mas a gente não é imortal, é do espírito? Sim, somos, mas a gente não pode negligenciar o nosso tempo aqui na matéria também, fazendo besteiras e fugindo do caminho. E auxiliar esse espírito que está chegando, né? Que a gente Sim. estava falando. Compromisso. Não é o meu lugar de fala, porque eu ainda não tenho filhos, mas Deus vai cobrar o que fizeste daquilo que te confiei. Então, aos pais também existe uma responsabilidade gigante. Tem um espírito que foi colocado para que tu direcione, para que tu mostre o que é certo, o que é errado, para que mostre o caminho. Então, para quem já tem filhos, o que está sendo feito daqueles bens que Deus o confiaste? Entendeu? É algo a se pensar, e a cada dia que passa, as crianças elas estão vindo mais desenvolvidas. Então, o desafio ele só aumenta. É um desafio muito grande receber esses espíritos que são sim mais evoluídos para receber como filhos. E aí a gente vê que muita gente fica naquela insegurança e muito tempo assim, por muitas vezes se sentindo inseguro. Será que eu estou fazendo certo? Porém, a gente sempre diz, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? A gente tem que entender que as crianças que estão chegando, quando a gente fala assim, são espíritos milenares, Sim. certo? Bem desenvolvidos. Que tipo de desenvolvimento? A criança, o espírito que chega e está num corpo infantil, ele pode ser muito desenvolvido intelectualmente, mas ele vem, se ele voltou aqui, nesse planetinha aqui, é porque ele precisa trabalhar a sua parte moral. Esse é o grande compromisso da família. Por isso é tão importante a família, dentro do que como ela se forma, ela ser comprometida com isso, né? Com a parte moral. Então, ali quando você citar o exemplo corretíssimo, né, que a gente tem que cuidar como é o tratamento dentro de casa, do lar. Às vezes a gente pensa assim, a criança, ela tem que ser ouvida no seu lugar, mas ela não tem que ser o rei do lar. Ela é uma criança. Então a gente quem ama dá limites. E às vezes a gente faz umas confusãozinhas, né? A gente acha assim, a criança tem que ser ouvida, então tem que fazer o que a criança quer. Não é isso. Não é isso. Então se hoje está mais quentinho, mas num dia frio, aí o meu filho, meu neto, quer usar um biquíni, eu vou deixar? Sim. Tem quem é o adulto na relação que tem que colocar, olha, mas isso não tem que ser com uma chinela, isso não tem que ser com um grito, nem a gente ouve às vezes, não foi o meu caso, né? Graças a Deus, nosso lar dentro do possível foi bem estabilizado. As crianças são tratadas assim como bichos, burro, eu chamo de tudo que é coisa, né? Aqueles nomes que a gente diz assim, a gente ouve,
Eu já tive o desprazer de ouvir, porque como eu trabalhei muito com criança, as mães chegar na porta da sala e dizer, um nome feio, eu não sei mais o que fazer com ele em casa. Né? Ora, a gente pode até nem saber como lidar, mas a gente tem que buscar esse entendimento. E por que será, muitas vezes, essa rebeldia, né? Às vezes, os pais cobram algo da criança que eles mesmos não praticam. Então, mas a criança está muito rebelde, está respondona, mas o que ele tem de exemplo? Sim. Às vezes, vai pedir uma informação e já recebe uma palavra meio torta. Uma paulada. Uma paulada. A criança está observando aquilo. Por mais que às vezes está ali no celular, parece que não está prestando atenção, mas a criança observa e assimila tudo. Então, muitas vezes, essa cobrança que existe em cima da criança de que o comportamento tá, não sei mais o que fazer, às vezes tem que olhar para dentro de si e ver qual a minha parcela de responsabilidade nisso que está acontecendo. Será que eu não preciso fazer algumas mudanças dentro da minha casa para que todos nós consigamos fazer a mudança necessária para que esse serzinho evolua também? É algo a se pensar. E a evolução nunca vai ser só do serzinho, né? Exatamente. Ele vem para nos movimentar. O caso que nós começamos a conversar no começo de pessoas que procuram, de famílias que procuram a casa, porque a criança não está dormindo bem. Às vezes a criança não tem problema nenhum. Ela é um veículo para levar aquela família a buscar o entendimento. Aí começa a frequentar, ou a igreja que for, começa a frequentar, coloca um Jesus dentro de casa, dentro do lar, com uma leitura, com uma oração, com um agradecimento, e a criança passa a dormir tranquilo. A criança foi um veículo para abrir os olhos daquela família. Então a gente tem que ver isso aí. Às vezes não tem problema. Às vezes é a falta da oração, a falta da disciplina espiritual no lar. E uma coisa também, tia, puxando um gancho. Rei dos ganchos. Um gancho. Puxando um gancho, uma coisa assim que eu acho que eu andei lendo interessante também para essa criança, no desenvolvimento, é a questão do sono, né? Como o sono é importante para essa criança que está em desenvolvimento. Porque é durante o sono que essa criança tem um maior contato com o mundo espiritual. É ali que ela recebe as orientações. Então, como é importante os pais ter essa higiene do sono com a criança, né? Ela dormir tranquila, sem muito barulho, sem olhar muita coisa de TV, mas às vezes as crianças ficam olhando uns programas assim, de noite, com violência, com esse tipo de coisa, né? Como é importante a hora do sono para a criança se desenvolver. Por isso, a falta do sono é justamente usada como meio de perturbação. Sim. Então, a gente às vezes recebe casos, meu filho não dorme. Tá bem, mas talvez ali dentro da tua casa existam pessoas que não têm interesse que esse serzinho durma e tenha esse contato com a espiritualidade. Então, isso pode ser ali uma forma de atrasar. Uma forma de atrasar esse desenvolvimento, né? E como a doutrina, ela nunca vai ir contra tudo que a gente que a ciência descobriu, a gente precisa usar. Né? Por exemplo, assim, para a criança ter um sono tranquilo, tem que ter um momento de desacelerar. Né? Então, o que é os pais, ou avós, ou tios, sentar e contar uma historinha antes da criança dormir? É desacelerar. Claro que a gente não vai contar uma historinha do lobo mau que comeu a vovozinha, não sei o quê. Não, a gente tem que escolher a historinha, né? Então, isso é um preparo para uma noite tranquila. E sempre que a criança tiver qualquer problema, né, ou for muito rebelde, ou tiver muitas fobias, né, ou tiver muito irritada, a gente precisa, na hora que ela dorme, porque ali o que dormiu, o que fechou os olhos é o campo físico, o espírito continua em atividade, porque o espírito não dorme. Então a gente precisa conversar com aquela criança. Eu te amo. Né? Se a gente teve alguma dificuldade durante a gestação, ou mesmo que a criança chegou não foi planejada, é normal ter aquele baque. Como é que vamos alimentar?
Mas a gente tem que dizer para a criança, eu te amo, né? Eu quero que tu seja feliz, tu é lindo, tu é perfeito. Essas coisas dê estímulo. Se a gente não tem coragem de dizer, eu não tenho um jeito de falar quando a criança está acordada, quando está dormindo, é excelente, porque isso vai direto para o espírito. Então ele vai se sentir confiante, vai se sentir protegido. Eu sempre vou estar aqui do teu lado. Tudo que eu puder eu vou fazer para te ajudar. Isso é importante, isso é necessário. Então, para vocês que ainda, né, e para a gente que fez muita coisa que hoje não repetiria, é importante a gente ouvir isso, a gente assimilar, né? Então, quando eu cuido da minha netinha, né, de todos passaram lá por casa, mas hoje é a Helena que está mais diretamente. Eu sempre, quando ela dorme, eu converso, eu digo assim, eu te amo, tu é inteligente, tu é forte, tu vai passar bem por todas as tuas provas, né? Tem algumas coisas, se tu tiver dificuldade, a avó tá aqui, né? Tem o anjinho da guarda, a gente conversa e a criança vai assimilando. E isso faz uma diferença que a gente não consegue dimensionar, né? Diz que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Esse é um né? exemplo muito. De uma avó, que é uma mãe com açúcar, duas vezes. Arromba, fecha e arromba de novo. Arromba de novo, né? Então, isso é importante, né? A gente ter esse olhar para aquele ser que está chegando nesta prova. E também falando lá, buscando lá do véu do esquecimento, que a gente às vezes se pergunta assim, pô, mas o que adianta? Eu vou esquecer, não vou lembrar. A gente gostaria muito de lembrar quem a gente foi, o que a gente fez, quando a coisa é boa, né? Sim. Exatamente. Mas a gente talvez não tivesse maturidade e equilíbrio para saber as coisas que não foram tão legais que a gente fez. Né? Será que nós ia conseguir seguir se a gente soubesse? Não, a gente, se hoje, encarnados, alguém faz uma crítica, às vezes alguma coisa da gente, a gente já se desequilibra, já, Muito, é? né, já ferve o sangue, a gente tem que trabalhar isso. Fala algo que a gente não gosta e a gente já responde na hora. Agora tu imagina se a gente fica sabendo uma coisa gravíssima. É. Se a gente ia conseguir se conter. E agora a gente respira, mas por dentro fica bufando, né? O sangue fica fervilhando, né? Cara vermelho, assim, explodindo quase. E a gente sabe que não pode falar, mas a gente pensa. Né? Imagina se a gente tivesse a noção de tudo que a gente já fez. E não precisa fazer regressão, não precisa nada para a gente entender quem a gente foi. A gente só pode pensar assim, ó, hoje eu tô melhor do que ontem. E quando a gente se conhece, sabe o quanto a gente tem que melhorar ainda, a gente pensa, pá, mas eu... né, já... Pra mim, isso é uma das coisas que mais me atrai no espiritismo. Eu sempre falo isso, que é a nossa responsabilidade. É o fato de que, bom, tu quer uma vida melhor, então começa por ti. Tu quer um ambiente melhor, então começa pelo teu ambiente interno. A gente sempre coloca o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento como sendo o primeiro passo. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto no espiritismo, que é o fato de te responsabilizar mesmo. Sim. O que tu fez hoje para melhorar? Se melhorou um pouquinho o teu dia, se conseguiu não te atravessar, o Rogerinho falou ali um negócio que eu não gostei e eu já segurei. Já é melhor do que eu fiz ontem. Que já deu um passinho a mais. Que nunca é tarde, né? Nunca é grande tarde. Passo. Grande não passo. É um passinho, exatamente. É um grande passo. Né? Então, isso a gente precisa entender. Né? Que a gente está sempre em evolução. Não tem nada que vá estagnar. Então, resumindo, né, porque acho que o nosso tempo já está se esgotando, pelo que eu estou vendo aqui, né, eu acho que o que a gente pode tirar hoje, que eu queria agora, nesse fim, falar assim, resumidamente, o que a gente pode, Rô, fazer então, para esses pais que estão passando por tudo isso que a gente falou. Eu sei que a gente já foi falando ao longo do tempo, né, ao longo da nossa exposição, mas... O que a gente poderia agora, resumidamente, dizer assim, vocês têm que fazer assim para melhorar o lar de vocês, para o desenvolvimento dessas crianças? Eu diria, convide Jesus para dentro de casa e tudo vai se resolver.
Perfeito. Resumiu todos É os isso. 45. Não tem muito mais do que a gente falar, mas leve Jesus, leve filmes edificantes, músicas falar os edificantes. jovens até que estão assistindo, às vezes, que nem como eu há pouco tempo atrás, eu falei que eu tinha, meus pais eram espírita, mas na minha adolescência não tinha nada. E agora, que nem eu falei, agora eu entrei, agora que eu tô aprendendo, agora que a gente vai descobrindo. E tem várias séries, filmes, que são até novelas. Novelas são interessantíssimas. Tem até a mais famosa, acho que de todas, que está bombando bastante, a The Chosen, né? Ah, maravilhosa. Conta a história de Jesus e dos apóstolos, então. Quem Muito tiver boa. oportunidade, é uma boa porta de entrada para conhecer Jesus. Exatamente. Então, como né, a gente falou durante a gente vai manter esse costume também, que a gente espera que todo mundo mantenha em casa, de fazer uma oração agora para nós, né, encerrar o Com certeza. nosso dia, agradecendo a todos que Vai lá você, nos assistiram, né? Aí eu... Vai tu, Fabinho. Vai lá. Foi sorteado da vez. Respire profundamente e sinta o que acontece com o corpo. Perceba os pulmões enchendo, sinta o sangue correndo e fazendo as trocas com as células para que essas permaneçam trabalhando. Perceba o funcionamento dos órgãos, sinta o coração batendo, a saliva descendo, a bexiga enchendo. É tanta coisa acontecendo para nos manter vivos, um mundo de informações que em sua maioria nem sabemos ou percebemos que acontece. Então essa aqui é a Brisa da Manhã, tá? É um livro de Dini Teixeira, Mensagens de Consciência, bem interessante. Então, com essa mensagem, a gente finaliza mais um Vibe do Bem. Fique conosco, assista aos próximos episódios, envie a sua pergunta e venha com a gente. Deus abençoe.